Fala pessoal! Cheguei aqui de novo para mais uma aula. Mais uma semana se passou muito rápido. E aí, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Na aula passada, nós estudamos sobre os profetas, as profecias, os falsos profetas, vocês lembram? Nós estudamos também sobre o profeta Moisés, que foi o primeiro profeta levantado por Deus, e falamos sobre os 17 livros escritos por profetas maiores e menores. Pois bem, nós estudamos também que na Bíblia não existem só os profetas descritos lá nesses 17 livros. Existem outros profetas que a Bíblia conta também. E hoje nós vamos estudar um pedacinho da história de um desses profetas descritos na Bíblia. Peguem a Bíblia de vocês. Abram comigo. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Deixem a Bíblia aberta e vamos aprender um pouquinho mais da história do profeta Elias. O que será que esse profeta fez? O que será que o Senhor fez na vida desse profeta? Deixem a Bíblia aí aberta, como eu falei, e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Nos ajude, ó Pai, a entender a mensagem, a entender a sua palavra e também a praticá-la em nossas vidas. Abençoe cada um que está assistindo essa aula, para que também entenda e possa levar, Senhor, a sua mensagem, o Evangelho, adiante. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrarmos realmente na história de hoje, eu quero saber se vocês sabem a importância da chuva para o meio ambiente. As plantas, os rios, os animais, são tantas as fontes que precisam da água da chuva para sua manutenção e sobrevivência, não é mesmo? Os animais precisam da água para beber, para se refrescar, precisam de alimento, que às vezes, muitas vezes, vem das plantas, que também precisam de água para crescerem fortes e saudáveis. Os rios, os mares, além de serem bonitos e ótimos para a gente se refrescar, são fontes de vida para os animais marinhos. E vocês sabiam que vem dos rios e das nascentes a água que bebemos, que tomamos banho? Agora eu pergunto para vocês, como que essa água toda não acaba? A chuva é fundamental para manter esse ciclo todo funcionando, para encher os rios, encher os mares, as nascentes e alimentar e hidratar tantos animaizinhos, tantas pessoas e as plantinhas e todo mundo. Algumas regiões do nosso país sofrem com a seca, com a fome, justamente pela falta da chuva. O solo fica muito seco e não produz nem vida, nem alimento. Elias conhecia bem de perto a falta que a chuva fazia, como era ruim viver em tempos de seca, onde não tinha água nem alimento por falta de chuva. A vida de um profeta não era fácil, não. Deixa eu apresentar o profeta Elias para vocês. O profeta Elias era um homem muito temente ao Senhor, que não ficava calado quando via algo que desagradava a Deus. Ele tinha a missão de falar da palavra do Senhor, a vontade do Senhor para o povo e para o governante. O nome do seu governante era Acabe. Acabe e a sua esposa, a Jezabel, eram idólatras, ou seja, adoravam outros deuses, falsos deuses. Eles acreditavam que um falso deus chamado Baal controlava tudo e todos, tudo mesmo, inclusive o tempo. Jezabel e Acabe acabaram levando o povo de Deus a adorar a Baal também. Uma tragédia. E por causa do pecado de Acabe, Jezabel e do povo, Deus resolveu agir com sua forte mão e mandou Elias mandar o recado.
Elias falou para Acabe que o Senhor mandou dizer que nem orvalho, que é aquela chuva fininha, nem chuva forte, cairia sobre a terra por alguns anos. Esse foi o recado do Senhor. Jezabel e Acabe não deram muita importância não acreditaram em Elias. Afinal, eles achavam que Baal controlava tudo. Mas a palavra do Senhor sempre se cumpre. O que ele fala, ele faz. E houve muita fome, seca, tristeza, morte durante algum período, durante alguns anos. Mas durante todo esse tempo de muito sofrimento para o povo por causa do seu pecado, Deus sustentou o profeta Elias. E como será que Deus fez isso? Abram a Bíblia comigo, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, vamos ler juntos o versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Gente, que maravilha! O Senhor mandava passarinhos levar comida para Elias. E Elias bebia de uma fonte. Uma torrente é uma fonte de água que tinha ali perto onde ele estava. Mas um dia, sem chuva, essa fonte secou. Foi nesse momento que Deus mandou Elias sair dali onde ele estava e ir ao encontro de uma mulher viúva. E essa mulher o ajudaria. Ei, a senhora, por favor, pode me trazer um pouco de água e um pedaço de pão? Oh, meu querido, eu sou tão pobre. Eu não tenho nada além de um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha numa tigela. Com essa seca, eu e meu filho comeremos isso e depois morreremos de fome. Foi então que Elias disse para a viúva: Por favor, traga um punhado para mim. E eu te digo que o Senhor não vai deixar faltar nem azeite, nem farinha na tua botija durante todo esse período de seca. Nada vai faltar para você e para o seu filho. A viúva fez exatamente como Elias disse. E olha, realmente a palavra do Senhor se cumpriu. Não faltou nem azeite, nem farinha. A comida simplesmente estava ali e nunca acabava. Mas aí, algo muito triste aconteceu. O filho da viúva ficou muito doente e morreu. Oh, profeta, que mal eu fiz! O que foi que nós fizemos de errado? Por que tamanha tristeza veio sobre minha família? Por quê? A Bíblia conta que Elias, também muito triste, pegou o filho daquela mulher em seus braços e levou-o para a cama lá no quarto de hóspedes, onde ele estava hospedado na casa daquela viúva. Ali ele debruçou sobre aquele filho durante 3 vezes e orou ao Senhor. Orou muito ao Senhor. E o Senhor atendeu a oração do Elias. E o filho que estava morto reviveu. Vocês conseguem imaginar a alegria, a emoção daquela viúva depois que o filho dela que estava morto reviveu? Vamos abrir a Bíblia juntos, lá em 1º livro de Reis 17:24 e ver o que ela respondeu para o Elias. Então, a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Todos esses acontecimentos foram passando, se passaram 3 anos desde o dia que Elias anunciou a seca. E então chegou o momento de Elias voltar até o rei Acabe. E quando ele chegou lá, ele pediu para Acabe juntar o povo, juntar seus 450 profetas de Baal, e Acabe assim o fez. Mas para que Elias queria juntar o povo e os profetas de Baal? Bem, lá estavam no Monte Carmelo o povo, os falsos profetas, que eram profetas de Baal, e Elias.
E Elias então gritou para o povo: Ei, vocês precisam se decidir. Vocês precisam saber e decidir quem vocês vão seguir. O Senhor, se vocês creem que Ele é o verdadeiro Deus, ou a Baal. Chega de ficarem divididos. E o povo então ficou quietinho. Foi então que Elias propôs um desafio. Pediu que construíssem 2 altares com sacrifícios. Primeiro vocês, profeta de Baal, peçam a ele aí para cair fogo do céu e consumir o sacrifício de vocês. Vamos ver se ele vai atender. Os profetas de Baal gritavam e clamavam ao Baal desde de manhã até meio-dia e nada, eu disse nada, aconteceu. Então, meio-dia, Elias chamou o povo para perto de si. Ele arrumou o altar do sacrifício. E sabe o que ele fez? Pediu para jogarem água, muita água, encharcarem a lenha, o sacrifício, o altar. Isso mesmo, ele dificultou ainda mais as coisas. E foi então que Elias clamou em alta voz: Senhor, faça com que esse povo enxergue quem é o verdadeiro Deus. Vocês sabem o que aconteceu? Foi isso mesmo. Caiu fogo do céu e consumiu todo aquele altar, todo aquele sacrifício, toda aquela lenha, toda aquela água que estava encharcada, inundada naquele altar. Tudo foi consumido pelo fogo enviado pelo Senhor. Elias podia ter ficado orgulhoso, se achando porque afinal ele clamou e o fogo desceu. Mas sabem? Ele sabia que ele não tinha feito nada. O Senhor que tinha feito. Por isso que Elias permaneceu humilde. E Elias disse mais. Elias orou e viu lá no céu uma nuvem tão pequena, do tamanho de uma mão de um homem. E ele entendeu que aquele era o sinal de que ia voltar a chover. E ele deu essa notícia para todos. Sabe, apesar de ser um profeta, de falar com o Senhor e o Senhor escutar a voz de Elias e todos aqueles sinais e maravilhas, Elias era um homem comum, como eu e você. E o Senhor escutava a voz de Elias, assim como escuta a nossa quando a gente ora. E Elias também tinha os seus sentimentos, tinha os seus problemas. Jezabel, que era uma pessoa ruim de coração, ela ficou muito irritada, muito nervosa com aquilo tudo que Elias tinha feito. E ela mandou matar Elias. Elias teve que fugir para o deserto. Foge! Foge! Elias se sentiu muito triste no deserto, muito sozinho, muito desamparado. Se lembram que eu falei que ele era humano como a gente e tinha sentimentos também? Pois é, às vezes a gente se sente assim, né? Meio triste, meio sozinho, ninguém me entende. Não é pecado você se sentir triste, é um sentimento comum. Mas você precisa entender, assim como Elias precisava entender, que o Senhor nunca nos deixa só. Ele nunca nos desampara. O Senhor está sempre conosco. Deus não desamparou Elias. Deus mandou um anjo para alimentar Elias lá no deserto enquanto ele fugia. Gente, um anjo foi alimentá-lo. E o Senhor também disse para Elias que ele deveria sair dali e encontrar uma outra pessoa, que seria o seu aprendiz. Seria um profeta que Elias ensinaria tudo. O nome desse profeta é Eliseu, mas isso é um spoiler lá da próxima aula. Para hoje, eu quero que você pense. Elias, ele era um profeta, mas ele não era um super-herói. Ele era um homem e era uma pessoa como eu e você. Tinha sentimentos. Com ele aprendemos que o Senhor nunca nos deixa só, nunca nos abandona.
Com ele, aprendemos que, mesmo quando somos fracos, somos fortes. Com ele, aprendemos que dependemos totalmente de Deus. Não somos nada sem o Senhor. E o Senhor é quem renova a nossa força e a nossa alegria. Elias contava seus problemas e seus sentimentos para Deus. Nós também podemos contar. O Senhor nos entende. Ele entende quando a gente está triste e Ele está disposto a nos trazer a alegria de volta. Então nós precisamos confiar no Senhor, entregar a Ele todos os nossos sentimentos e pedir ajuda para aliviar o nosso coração e recobrar a nossa alegria. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor ouve o nosso clamor, porque mesmo quando estamos tristes, o Senhor nos entende e nos estende a mão para nos ajudar. Muito obrigada, porque o Senhor está sempre conosco e nunca, nunca, nunca nos abandona. Somos muito felizes e muito gratos. Em nome de Jesus, amém. Acho que não deveria ser tão fácil encontrar Elias no meio daquele deserto, porque afinal ele estava se escondendo, ele estava afastado. Mas o Senhor fez com que os corvos, os passarinhos, encontrassem Elias e levassem alimento para ele 2 vezes ao dia. E aí, vocês conseguem ajudar os corvos a encontrarem o Elias? Descubram um caminho nesse labirinto. Ajudem o pobre coitado do Elias a se alimentar. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Já teve até spoiler de qual será a próxima aula. Espero vocês. Um beijo, tchau!